E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, perspectivas do São Paulo ainda para o final do Brasileirão, quais serão os próximos jogos e informações direto do CT, ainda a despedida do Alex Cabeção. Então, vamos embora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Esses também os melhores momentos, que não foram tantos assim, de São Paulo e Atlético Goianiense. São Paulo vence por 2-1 na última bola, inacreditável, jogando mal. Mas, Arnaldo, ganhou. Eu não vou nem perguntar para a Marília se ganhar é bom, porque ela sempre disse que ganhar é bom. Eu achava que você também entendia que ganhar é bom, mas você tem críticas ao São Paulo. Sim, claro, tem muitas críticas ao São Paulo. Ganhar sempre é bom, perder nunca é bom. Isso não existe. Agora, você pode analisar o que aconteceu na partida e, mais do que isso, as perspectivas para as próximas, porque não adianta, como o Luan bem falou ali, o autor do gol da vitória heróico, acho que talvez não tivesse um personagem mais adequado naquele drama para fazer um gol na última bola, o jogador que mais sofreu com lesões na temporada, e aliás o cara que fez o gol do título, lembra? Faz tempo, o gol do título. Contra o Palmeiras nessa mesma situação, essa mesma meia-lua do outro lado. Fez gol contra o Palmeiras também na Libertadores, na mesma situação. Né? O Abel adora ele. O Abel adora o Luan, né? E o Rogério? O não, Rogério gosta nem mesmo, tanto. não é Eu sei, não é eu adoro como jogador. Não foi irônico. Ironia. Eu entendi. Não foi com ironia. Mas, Tironi, o São Paulo consegue, de fato, a sua terceira vitória obrigatória em 3 jogos. A gente falava isso, né? Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense. 3 vitórias, você tem alguma chance. Conseguiu as 3 vitórias. Não jogou bem em nenhuma das 3. Teve momentos, né? É verdade e é curioso que o São Paulo esteja nessa situação agora, nas últimas 10 partidas no Brasileiro. Eram 9, agora são 10. Perdeu uma apenas, a do Botafogo, que o Felipe Alves falou, que nem jogou mal nessa partida. É curioso que o São Paulo esteja agora nessa parte da temporada pontuando mais do que jogando. A gente comentava também, na primeira parte do campeonato, que o São Paulo jogou mais e pontuou pouco. Não interessa tanto como está jogando ou como se está pontuando mais agora. Interessa se o time está evoluindo ou não, ou quais os sinais que estão acontecendo do início do Campeonato Brasileiro para cá. Acho que o primeiro sinal é claro, o elenco do São Paulo é bom. O elenco do São Paulo é um elenco capaz de trocas que não influenciam tanto no time titular. E aí, o segundo ponto é como o técnico do São Paulo tem feito as trocas, tanto na fase em que o São Paulo jogava mais, quanto agora que o São Paulo está jogando menos. O São Paulo é o time do campeonato que faz o mais difícil, ele sempre sai na frente do marcador. Você já percebeu? Contra qualquer time, inclusive contra o Palmeiras campeão. Tomou virada. Lembra como é que tomou virada? Nas mudanças. Então, essa é uma marca do São Paulo do Rogério Ceni no campeonato. Normalmente bons inícios, normalmente gol na frente e uma dificuldade abissal de se defender, que ele e de matar o jogo. Tanto que quase caímos da cadeira na sexta passada, há uma semana aqui, depois do jogo contra o Coritiba, ele citou isso. Talvez, por falha minha, nós não saibamos nos defender. Saibamos. Dorival Júnior falou nessa, né? O São Paulo é um time que é incapaz de se defender, né? E aí não conta tanto o seu sistema, se é com 3 zagueiros, embora com 3 zagueiros o time seja mais seguro. E contra o Atlético, mais uma vez, quando saiu o sistema de 3 zagueiros, o time se tornou mais frágil. Não importa tanto a questão do sistema, importa a intenção no jogo, né? E acho que o Rogério tem uma questão que é muito peculiar, que é depois de sair na frente, quando o time vai perdendo energia aos principais jogadores. Isso acontece com qualquer time no Brasil hoje. Mesmo os melhores, a gente tem falado que talvez o principal problema do Flamengo na decisão da Libertadores seja no minuto 60, quando seus principais titulares cansarem. E aí o cara tem que fazer troca. O Palmeiras sofre pelo banco de reservas inferior ao titular. Todo mundo sofre numa temporada dessa. Mas o Rogério, que não tem um banco tão desnivelado do time titular, ele altera para continuar dominando, para continuar como se tivesse empatado ou perdendo. E aí, às vezes não. Quase todas as vezes ele está ganhando. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Faz um masoquismo. Somos 2. E ontem aconteceu mais uma vez. O time começou a perder energia e aí as trocas, mudando o sistema e deixando o São Paulo mais vulnerável, fizeram com que
o Atlético simplesmente massacrasse o São Paulo a partir dos 15 minutos do segundo tempo e o Felipe Alves defendesse umas 3, 4 bolas cara a cara. Se fosse um goleiro dos mais famosos regulares, pararia a Avenida Paulista hoje, porque a partida que o cara fez foi fundamental. E aí saiu o gol na última bola, num momento em que o São Paulo estava completamente perdido no jogo. Posto isso, faltam 4 partidas para acabar o ano. O São Paulo, há 4 partidas, está em 8º lugar, que é o lugar que dá a vaga na Libertadores. É claro que os 4 próximos adversários não são do nível do Curitiba, do Juventude, são complicados, com e do certeza. Atlético Goianiense. E para somar mais, 6 pontos, que é uma pontuação que pode te levar ao 8º lugar, 6 pontos, 7 pontos. O São Paulo vai ter que, além de ter o resultado sair na frente, jogar mais. É isso que está em perspectiva. Ser mais competitivo, defender melhor. Porque atacar, o Calero vai fazer um gol por jogo, ou o Luciano ou o Patrick, certo? A gente sabe que esses 3 caras juntos, eles entregam gols, né? Os 3 entregam. Os 3 juntos, como foi jogado o primeiro gol, eles funcionam. Se os 3 funcionam, o resto ajeita do meio para trás e se defende bem. Essa é uma discussão que vale para a avaliação toda. Lembra que a gente falou tanto aqui sobre Vitor Pereira, Rogério Ceni, que nota passa, tal, que se passar de ano, se for a Libertadores, se passa, qual a avaliação do trabalho? Eu acho que todos os técnicos vão passar por essa avaliação no final do campeonato. O Rogério ainda não passou de ano, ele precisa ir para a Libertadores. Se ele passar, ele tem que ir na figura da escola, ele tem que ir para o conselho de classe. Passou, mas o conselho de classe reuniu, você só está passando por tal. Esses pontos foram muito ruins, esse. No ano que vem a gente vai jogar a pré-Libertadores. Se a gente se defender desse jeito, a gente não passa do primeiro jogo da pré-Libertadores. Aí adianta verdade, o quê? verdadeira mesmo. Se a gente se defender desse jeito, não adianta ir à final do Paulista, você vai perder do Palmeiras de 4. Se a gente defender desse jeito, não adianta ir à final da Sul-Americana, você vai perder de 3 do Del Valle. Essa é a questão do trabalho. 2, 3, podia ter sido 5. Com características semelhantes nos jogos, no aspecto defensivo. E com times diferentes, escalações diferentes, sistemas diferentes, mais uma falta de apetite ao defender e de marcar, que é uma coisa de fato que impressiona. E acho que antes de chegar no conselho de classe, ele tem que passar por esses 4 jogos de alguma forma. Contra o Atlético Mineiro, mesmo que seja esse Atlético Mineiro, que vive problemas de certa forma parecidos, né? Campanhas parecidas no campeonato, decepcionantes igualmente. O Atlético tinha mais condições ainda de fazer um campeonato melhor, claro, estava numa frente única há anos, é uma baita decepção, mas é um adversário de um nível melhor que esses últimos São Paulo enfrentou. Eu falei de análise interna de desempenho do Felipe Alves. Ele trouxe o que o São Paulo precisava naquele momento, que era um goleiro para chegar e ser titular por conta da lesão do Jandrei, a saída do Volpi e o Thiago Couto inconstante. Ele trazia a confiança que o Rogério tinha nele por já ter trabalhado nele e uma liderança que ele acaba exercendo principalmente no vestiário. Então era um pacote que naquele momento para o São Paulo era o mais viável para você dar sequência na temporada. E ele acaba te dando respostas como a do jogo de ontem. Teve o problema contra o América, mas o São Paulo conseguiu a vitória. Mas ele falhou. E goleiros assim como jogadores de linhas, estão propensos a falhas e acertos, como foi ontem os acertos do Felipe Alves. Mas o São Paulo acontece demais, né? O São Paulo, sim, estuda um goleiro que tem um nível técnico e até um nível de nome, por conta do próprio Rogério, inclusive, indicar para ser titular o ano que vem. Só sobre o jogo, eu acho que depende da situação do Reinaldo. Não. Aqui, a preferência do São Paulo é permanecer com o Reinaldo e ter o Wellington. Não, tô falando da decisão do atleta. Você acha que ele iria para onde? Então, mas aí passa pelo Reinaldo. Passa pelo Reinaldo. Se o São Paulo ficar com o Reinaldo, aí fecha para ele. Entendi. Então então vou melhorar. O São Paulo, para mim, perde o Reinaldo pro Fluminense e ganha o Capixaba. E ainda se cair na pré-Libertadores, já começa o ano com crise. Porque a expectativa, o Juan falou, tá certo. A torcida do São Paulo, eles esperam o São Paulo aquele do tempo que o Juan jogava, do tempo que o São Paulo ganhava tudo. E agora o São Paulo não está nem estruturado, nem tem dinheiro para se estruturar a ponto de chegar e brigar pelo título da Libertadores. Não vai brigar. Aliás, na verdade, vai brigar o quê? Palmeiras, Flamengo, Atlético, se acertar, e algum time da Argentina, Boca, River, talvez. E só, para por aí. Então, ele pode, inclusive, gerar uma grande crise. Talvez fosse melhor já ficar na Sul-Americana, já se programa com orçamento mais baixo, e na Sul-Americana ele pode brigar, porque aí vai estar no nível que o São Paulo tem nesse momento. O torcedor fica bravo, mas essa é a realidade. A realidade do São Paulo hoje não é de Libertadores, é de brigar para o Sul-Americano. O São Paulo não pode se apequenar, ter esse pensamento. Você pode ter até razão daquilo que o São Paulo pode buscar dentro da competição, mas disputando uma Libertadores, surpreendendo, chegando a algumas fases, a premiação é muito boa.
E num aspecto até profissional, como a gente briga demais, é importante você estar nas melhores competições, Flávio. Eu discordo um pouco de você, concordo no aspecto técnico. São Paulo não tem um elenco, um time para brigar com os favoritos da Libertadores, mas no futebol tudo é possível, né? Então acho que o São Paulo não pode abrir mão pela grandeza do São Paulo. Até ser eliminado na pré-Libertadores e entrar numa baita crise. É possível, é um risco que se corre. É o mais provável do que ele ir longe na Libertadores. Como diria Celso Cardoso para todo mundo, separei um trecho da coletiva bem divertido, do Rogério Ceni mais leve. É porque sabe como é que é? No futebol tem o dedo do técnico, Michele. O Rogério Ceni já estava desconfiado que o Luan iria entrar justamente naquela hora certinha, estaria naquele lugar exato para salvar a pátria tricolor e decretar a vitória no apagar das luzes, como disse Alberto Helena Júnior, no fechar das cortinas, saudoso Fiore Giliotti. Aí o Rogério Ceni, que normalmente ou nas últimas entrevistas aparentava estar um pouco deprimido, chateado, triste, né? Tipo cachorro molhado, deu uma risada, levou na esportiva, falando sobre a entrada do Luan. Diz aí, Rogério Ceni. O jogador que mais domina a posição, tá? De primeiro volante, na acepção da palavra, 2 zagueiros, 1 volante. O Luan jogou os minutos que ele tinha condições de jogar. Se eu coloco o Luan mais cedo, ele não conseguiria. Daí eu já imaginei que ia ter aquela bola no final do jogo e eu precisava que ele estivesse bem. E aí, eu como um treinador visionário, imaginei, vou colocar o Luan aqueles 15 minutos que ele vai fazer o gol da vitória. Então, assim, o Luan jogou o tempo que ele tinha condições de jogar. Eu sei que as pessoas... É uma brincadeira, claro. Eu sei que as pessoas querem... o Luan, eu também quero o Luan mais tempo dentro de campo. É uma coisa que vai depender dele. É uma coisa que vai depender dele no dia a dia. A forma física é o que ele precisa aprimorar, porque o conhecimento da posição ele tem. E foi premiado com gol, ajudou muito a gente hoje no gol dele. Coloca o São Paulo, ou mantém, né, o São Paulo na briga por posições mais altas. Bom, vocês ouviram aí o Rogério Ceni falando sério também. O Luan, melhor dizendo, perdão, o Juan tá com o Zé Paz lá na casa dele, né? Falando também de final de Libertadores. O Luan, o volante do São Paulo, precisa melhorar a forma física. Foi vítima de seguidas lesões musculares, mas pro Rogério Ceni é o melhor volante do atual elenco tricolor. São Paulo que voltou pro G8, tá um pontinho só atrás do Atlético. São Paulo é o 8º, o Atlético Mineiro é o 7º, o Atlético Paranaense tá ali na cola também, 1 ponto à frente do São Paulo. São Paulo brigando, quem sabe até subindo um pouco mais. Os próximos 4 jogos do São Paulo para decretar o término da temporada, Michele, 2 em casa, 2 fora. Terça da semana que vem, Morumbi, Atlético Mineiro, confronto direto. Depois o São Paulo vai ao Maracanã encarar o Fluminense, recebe o Internacional no Morumbi e fecha o ano contra o Goiás na Serrinha. O São Paulo que perdeu nessa sexta-feira. Alex, técnico do time sub-20, desde março do ano passado ele havia assumido com o compromisso dos dirigentes de que ficaria 2 anos na base em preparação para assumir o cargo do time principal. O que o Alex não contava é que nesse meio tempo o São Paulo contrataria o Rogério Ceni e esticaria o vínculo do Rogério. O contrato anterior terminaria em dezembro desse ano, permitindo que o Alex sonhasse em assumir o time no ano que vem. Mas, algumas semanas atrás, São Paulo e Rogério Ceni decidiram por prorrogar o contrato até dezembro de 2023, acabando com qualquer perspectiva do Alex de assumir o time principal. Diante desse cenário, o Alex optou por deixar a categoria de base e a saída se dá no dia seguinte à eliminação do time na semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo caiu para o Corinthians. Alex, que deixa o tricolor sem título, sua melhor campanha foi o vice-campeonato brasileiro sub-20 na temporada passada. Nesse ano, chegou à semifinal da Copa São Paulo de Juniores, acabou sendo eliminado pelo Palmeiras e agora a semifinal do Campeonato Paulista. É bem verdade que nessa temporada ele foi atrapalhado pelo fato de vários atletas do sub-20 terem sido promovidos para o time principal, diante da necessidade do elenco de cima. O Belete será seu substituto no São Paulo, no sub-20, e inicia nos próximos dias a preparação para a Copa São Paulo de Juniores. E aí, pessoal, começando aí com a notícia do Alex, né? O Alex, quando entrou no São Paulo há quase 2 anos, entrou junto com o Crespo. A expectativa é que depois do término do contrato do Crespo, o Alex seria o novo treinador do São Paulo. Só que tudo caiu por água abaixo quando o São Paulo contratou o Rogério Ceni e, no meio desse ano, também renovou com o técnico até o final do ano que vem. O Alex pegou seus tronchos e agora vai buscar aí um clube profissional. Veremos, né? Há um bafafá também que ele pode fazer um estágio junto ao Jorge Jesus lá na Turquia, o Fenerbahçe, que onde ele é um baita ídolo. Então veremos, mas acho que o Alex vai vingar sim. Vai vingar sim, agora veremos aí onde será o começo de carreira dele profissional.
no futebol, né? Mas é uma pena que agora entra o Belletti, um ex-jogador do São Paulo, né? Ex-lateral direito do São Paulo, lateral direito da seleção brasileira, campeão do mundo, né? Reserva aí do Cafu. E veremos, né? Como é que vai ser o trabalho do Belletti. Lembrando que esse ano a base foi bem afetada, porque o Rogério usou bastante jogador do Sub-20. Ainda assim, o Alex chegou semifinal de Paulista e semifinal de Copa São Paulo. Então, assim, não foi de todo mal. Mas é uma perda e agora esperemos aí que esse novo trabalho do Belletti aí gere resultados, porque o do Alex gerou aí, vários garotos subiram. E continuaremos com o Rogério Ceni pelo menos até o final do ano que vem, de acordo com a renovação do contrato feito por Júlio Casares, né? Falando em São Paulo, últimas notícias: São Paulo, que descansou na sexta, volta a treinar hoje no sábado para se preparar contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que não terá Nacho e pode não ter também Keno e Sacha. Lembrando que o Hulk também já não está mais jogando porque ele está lesionado. Então, assim, boas notícias e torna o São Paulo aí, por que não, com mais chances, né? Favorito, entre aspas, para vencer aí o confronto de terça-feira. Favorito o São Paulo no momento nunca é, né? Mas tem que pontuar, tem que vencer. O jogo é em casa. Vitória é fundamental, é o que o Arnaldo falou. São Paulo vencer 2 jogos em casa praticamente garante vaga no G8. São Paulo tem ainda 2 jogos em casa, que é contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, 2 jogos parada dura. 2 fora de casa contra o Fluminense do Diniz e o Goiás do Jair Ventura. Então veremos, o São Paulo se preparando. O São Paulo tem ainda muitos desfalques, né? Diego Costa, Igor Vinícius, Alisson, Arboleda, Nicão, Gabriel Neves e Caio. Mas vai com o que tem, deve ser a escalação bem semelhante a que jogou contra o Atlético Goianiense. A única diferença é que o Paulo Maia volta de suspensão. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí se movimentando, se preparando e buscando uma vaga na Libertadores. Apesar do senhor Flávio Prado achar que o São Paulo não tem condições de disputar. Vamos brigar até o fim e esperamos que o São Paulo cague novamente a boca dele. Ele que se dizia São Paulino, né? E é o que o Garrafa disse, né? Tem toda a questão de você poder disputar um torneio que paga financeiramente melhor. Você tendo uma perspectiva de que você vai disputar um torneio que te dá maiores perspectivas financeiras e também esportivas. Você é capaz de contratar melhores jogadores. Então, assim, tem os prós, né? E é o São Paulo. O São Paulo tem que entrar para ir vencendo jogo a jogo e futebol é aquilo, né? Quem diria que o São Paulo venceria o Palmeiras na Copa do Brasil? E venceu. Então, por que não? Cabe a nós torcer e acreditar. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.